Então, pessoal, boa tarde a todos e todas, bem-vindos aí ao nosso seminário. Hoje o seminário é comigo mesmo, né? Então, o pessoal da UFOP me conhece bem, o pessoal de Viçosa, muito bem-vindo aí para mais um seminário compartilhado entre o PP, a UFOP e o PPGE de Viçosa. Obrigado aí pela participação, obrigado pelo tempo disponibilizado de vocês. E vamos ver esse assunto aqui, que é um paper em construção, tá? Veio aqui de um trabalho que eu orientei este ano, tá? Por isso eu coloquei ali o meu nome e o nome do Sayed, tá? Sayed Elhan Gaibi, tá? O Sayed é um aluno que fez aqui o PP, ele é do Afeganistão, ele é estrangeiro, e a gente seguiu nesse caminho aqui por motivos que ao longo da apresentação talvez fiquem mais claros, tá? Então, como a dissertação dele foi mais fácil de escrever em inglês, eu deixei aqui o PowerPoint em inglês. Tem trechos da dissertação dele, mas tem trechos do artigo que a gente está construindo a partir da dissertação. Então, tem trechos novos também, tá? Fiquem à vontade para me interromper, eu prefiro assim, podem interromper e perguntar, tá? O título do artigo que a gente está fazendo agora é este aí de cima, não sei se vai ficar, mas é um título interessante, né? A história do axioma fraco da preferência revelada, né? E mais para frente aqui eu vou explicar essa distinção entre água doce e água salgada, né? Freshwater e saltwater economists, tá? Para uma perspectiva microeconômica. Tudo bem? Então, tá aqui os pontos que nós vamos abordar: introdução, motivação, background, esse problema aqui que é chamado problema do Samuelson, vou explicar o que é, o modelo de Becker de racionalidade, que a gente estava tratando um pouco de dois modelos, dois autores bastante famosos, e como a literatura deles sobre a microeconomia se relaciona, tá? Em especial quem gosta da parte microeconômica e do axioma fraco sabe que vem do Samuelson, né? E a parte do Becker aqui é um artigo de 62 que ele realizou, tá? Então, onde que o Samuelson propôs essa ideia aí de preferência revelada? Foi nesse artigo aqui de 38, tá? Uma ideia bastante antiga que foi tomando corpo ao longo, né, das décadas do século passado, das décadas iniciais, tá? Nesse artigo de 38, ele não chamou de preferência revelada, tá? Ele só propôs uma teoria de medição do consumidor, do comportamento do consumidor, mas depois os outros autores e o próprio Samuelson foram adotando o termo, tá? E esse paper aqui, do jovem Samuelson, era bastante ambicioso, né? As palavras dele aqui, ó, então ele coloca lá nesse artigo, poderia ter posto a página aqui também, né? Uma citação famosa, tá? Vários autores que estão estudando história do pensamento econômico, estão estudando esse texto, estão citando essa parte, né? Então, ele coloca assim: I propose, therefore, né, que nós começamos um ataque direto ao problema, largando os últimos vestígios da teoria da utilidade, né? Então, ele tentou, naquele artigo, abrir mão da teoria da utilidade, o que a gente podia fazer de empírico, abrindo mão da teoria da utilidade do consumidor, tá? Então, bem ambicioso o projeto aí do texto de 38, do Samuelson, tá? Redes, que é um autor de história do pensamento econômico, que está estudando bastante esse material, ele propôs, né, que esse objetivo que o Samuelson tinha era bastante condizente com uma visão positivista e operacionalista da ciência econômica. Então, qual que era a ideia do Samuelson? Era medir, né? Era verificar se o consumidor era racional ou não, né? E o axioma da preferência revelada, né? A teoria da preferência revelada pode ser vista dessa maneira, né? Dessa maneira como uma maneira de medição
do comportamento do consumidor, tá? Então, nesse texto aqui de 2014, né, que é outro texto do Renz, ele analisa o que ele chama da Samuelson Problem, tá? Que é uma comparação com um problema que tem há mais tempo analisado com o do Adam Smith. Aqui no problema do Samuelson, existe uma discussão na literatura, e o Renz está propondo resolvê-la, né? Que é se o Samuelson mudou de ideia ao longo da carreira dele sobre o axioma fraco, tá? Sobre essa afirmação que ele teve aqui no início, bastante ambiciosa, e em 50 ele já não estava mantendo aquela afirmação nos mesmos termos, tá? Então ele não falou que ia abrir mão da teoria da utilidade, mas encampou como as duas como uma coisa só. A gente vai mostrar, né? Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque, né, já nos anos 50, então, né, no passar aí de um pouco mais de uma década, se provou que o axioma fraco e a teoria da utilidade ordinal eram exatamente a mesma coisa, tá? E quem provou isso foi esse autor aqui, holandês, tá, o professor Rotaker, né, que na época que ele escreveu esse artigo, ele era bem jovem, e ele propôs uma forma de medir o axioma fraco, né, usando uma outra versão, que é o chamado axioma forte, e nesse artigo ele mostrou, olha, tanto faz você propor aquela forma de medição que o Samuelson fez em 38, ou a teoria da utilidade ordinal, vai dar no mesmo resultado, tá? Então, a partir daí, né, a partir desse texto também seminal do Rotaker, a literatura sobre o axioma fraco, ela floresceu, né, ela cresceu a olhos vistos. Então, foi o assunto microeconômico dos anos 60, 70 e diria até 80, né? Talvez 90, nem tanto, que aí outros assuntos já entraram na baila das preocupações microeconômicas. Mas virou uma teoria mainstream, né? Tanto que está aqui o Mascoléu mesmo fez carreira também no axioma fraco, está aqui o Mascoléu aqui do lado, né? Nessa literatura. Então, tentando entender um pouco os objetivos dela e as mensurações. Bom, e a motivação desse trabalho especial, né? Por que o livro de cabeceira? Nem tanto, né? Só para dar na cabeça de alguém. Só um parêntese, gente. O gato do Vitor chama John Mascoléu Lennon. Uma mistura de Beatles com Mascoléu, é isso aí. Ele apareceu lá no ICSA também, então, na época que a gente estava, né, montando o mestrado. O Mascoléu está vivo ainda, está forte. O Mascoléu, o gato, né? O autor também. Mas, enfim, a motivação desse trabalho, né, é que a gente estava pesquisando aqui os fundamentos dessa teoria do consumidor, né? Teve até um trabalho da Larissa, está citado aqui, ó, que foi antes do Elham, né? A Larissa replicou esse texto conhecido aqui do Becker. Né? Desculpa mudar um pouquinho a ordem dos pontos aqui, né? Mas o Becker, em 1962, escreveu um paper que hoje é bastante famoso, e o paper de nome sugestivo, né? Para o Becker ainda por cima, né? Tipo, chama, né, Irrational Behavior and Economic Theory. Né? Então, quer dizer, é um paper sobre comportamento irracional e a teoria econômica, e, basicamente, em linhas gerais, Becker fala que consumidores irracionais não quebrariam alguns pressupostos da teoria econômica. Tá? Então, o que a Larissa fez foi replicar o texto do Becker com computadores, né? Simulações de computadores. Não é algo muito novo, depois a gente descobriu que tem muita gente, né? Claro que passou muitos anos disso, né? Então, muita gente fez esse trabalho também.
Então, o curioso também é que o Becker fez aquele paper na teoria econômica, e em 62 já era bastante conhecido os resultados do Samuelson né, e outros autores relacionados, mas ele não, né, não invocou, não utilizou o axioma fraco em parte nenhuma. Né? Ele cita o Samuelson numa parte bem breve também do seu trabalho. Tá? Então, ele vai mencionar mais a questão dos custos e oportunidades, da mudança de preços, e isso influenciando no comportamento do consumidor observado. Tá? Então, o que a gente quer com esse trabalho é demonstrar como o approach do Becker serve para, né, a gente mostrar, colocar em perspectiva tanto a teoria do Samuelson quanto a teoria dele próprio. Tá? Uma novidade é tentar conciliar essas duas literaturas. Né? Depois eu explico por que talvez essa conciliação não surgiu porque ela não soa natural para muitos autores que conheceram esses dois autores, né? Conheceram Becker e Samuelson. Mas, para o final da apresentação, eu chego nisso. Então, a gente vai precisar fazer uma investigação metodológica, tá? Quais são as crenças, né, metodológicas desses dois autores, porque influenciaram nesses dois trabalhos, e qual era, né, a perspectiva científica relacionada de cada um deles. Tá? Então, a gente tem duas perguntas a serem respondidas. Três, na verdade, tá? Duas mais iniciais e três. Tá? Quando eu estou citando o Gaibe aqui, é o Elhan, tá? Eu chamei ele para vir, mas ele está trabalhando e está muito sem tempo. Foi ótimo, logo depois da defesa, já encontrou emprego numa empresa internacional e está indo muito bem. Sem tempo nenhum para o artigo, mas, né, vamos seguindo. Eu vou tocando aqui porque eu achei esse trabalho bem legal, apesar de não ser minha área, né? É uma área totalmente nova para mim e estou arriscando um pouco aqui em falar de história do pensamento econômico. Uma área bastante difícil também, que requer muita leitura. Bom, então, essas duas questões, né, como as duas literaturas se relacionam, a literatura envolvida com o axioma fraco do Samuelson e a literatura do paper de, né, irracionalidade do consumidor de Becker, como é que essas duas literaturas se interconectam e qual das duas é mais geral. Tá? Essas são as perguntas 1 e 2. E uma terceira questão meio que derivada e relacionada, né, quase que responde a 2, por que o approach do Samuelson, né, tipo a perspectiva, a teoria da preferência revelada, foi muito mais atrativa para os autores dentro da microeconomia. Né? Não que a do Becker não tenha sido, tá? Mas a do Becker foi em outros aspectos que o Becker trabalhou, teoria do capital humano e vários outros temas abordados pelo Becker e muito aprofundados na literatura, mas não este do comportamento do consumidor, que ele está meio que reavivando, esse paper está meio que sendo resgatado mais recente, tá? E aí também, mais para frente, exploro por quê. Então, nós trouxemos também uma questão bem interessante, né, que é essa questão dos economistas de água doce, né, e de água salgada, né, primeiro que é água salgada e depois água doce. Não sei se vocês já viram, né, lá nos Estados Unidos tem a região costeira e a região do interior do país, né, e essa região costeira seria, mais para frente foi explicar também, mas é um pessoal mais das falhas de mercado, e o pessoal da Freshwater é mais pró-mercado. E como é que o pessoal de Chicago é Freshwater, né? Estão do lado de um lago lá, o Lago Michigan. Bom, então, um pouquinho aqui
do anterior, né, do background aqui para o contexto, né? Essa teoria que é chamada de teoria ordinal da teoria da utilidade começou com Pareto, né? Pareto tem mais de uma versão aqui, mais de uma edição para o livro dele, essa aqui foi a última em francês, né? Então, começou aí a revolução chamada Revolução Ordinal. Tá? Isso só foi terminar lá pelos anos 40, tá? Esse texto aqui do Hicks e Allen, né, que é uma versão com duas partes, foi muito importante para sedimentar alguns conceitos do que a gente aprende hoje em microeconomia, né? Todo livro-texto hoje traz coisas que esses autores aqui estavam estudando, né? Eu não coloquei aqui na apresentação, mas o próprio Slutsky também foi descoberto pelo Hicks e Allen, né? Então, vai terminar, tem muitos autores da história do pensamento econômico que colocam esse, né, trabalho aqui do Hicks, de 46, que é o livro do Hicks, como ponto final dessa revolução ordinal aí, meio que sedimentando essa teoria, tá? E o Samuelson estava se formando nesse período, tudo bem? Então ele estava, né, embarcado aí nessa teoria da revolução ordinal, e, né, é um problema velho e conhecido, né, que a gente fala até hoje, da utilidade ordinal versus a utilidade marginal, né? Porque aqueles primeiros propositores da teoria da utilidade, né, os primeiros marginalistas, tinham alguma expectativa de que poderia se medir, de alguma forma indireta, a utilidade dos indivíduos. Tá? E aí, né, Pareto fala, não, o que importa é a ordem, né, a gente não vai procurar medir isso, e é bem possível que vocês conheçam essa história, né? Então, o Samuelson tem uma parte aqui que ele cita isso, né? Ele cita que não é mais necessário você ter uma teoria da utilidade cardinal, né? E, inclusive, o Samuelson, no livro, esse aqui é o livro de 47, que é o livro fundamental do Samuelson, ele pegou a tese de doutorado dele e foi transformado num livro, né? Com vários temas, assim. O Samuelson ele teve tanto contribuições na área micro quanto na área macro, né? E outras áreas também. Autor de bastante fôlego, né? Então, até o excedente do consumidor e, né, a elasticidade de preço da demanda, o Samuelson levou essa revolução ordinal até as últimas consequências. Então, ele critica bastante o excedente do consumidor e a elasticidade de preço da demanda. Tá? Aí a foto do Samuelson, tá? Só para a gente lembrar aqui o período de vida dele, né? Faleceu em 2009, tá? Olha, curioso também, a graduação do Samuelson foi em Chicago e depois né, mestrado e doutorado lá em Harvard, né? E também a carreira do Samuelson está muito ligada, né, ao MIT, né, o instituto lá de Massachusetts, né? E ele se tornou full professor, mas já estava lá no MIT desde 40, né? Ele se tornou full professor em 66 e ficou até o final da carreira dele no MIT. Tá? Então, foi crucial aí para o desenvolvimento daquela instituição, porque o MIT não era uma instituição conhecida, não, pelo menos não na economia, né? Ele era um instituto de tecnologia bastante conhecido, mas sem tradição na economia até o final dos anos 30, ali, até a chegada do Samuelson e depois de outros economistas famosos, né? Um deles, o Solon, né? Então, tem vários textos falando da história do MIT, né? Essa autora aqui é muito legal, Cherrier. Tem esse outro autor aqui, que ele é meio que um especialista no Samuelson, escreveu até uma biografia, etc. Tá? Essa aí que está citada é a biografia. Então, depois dessa passagem, né, ou melhor, depois do falecimento do Samuelson, o que aconteceu também é que a literatura de HPE do Samuelson está muito grande, porque ele deixou bastante material,
Esse material foi disponibilizado aí pela Universidade de Duke, e está tudo disponível. Inclusive, eles digitalizaram muita coisa. Tá? Eu ainda não tive acesso, porque o acesso é um pouquinho burocrático, assim, tem que pedir o acesso, justificar, falar, olha, estou pesquisando isso, 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 isso. Mas parece que eles dão acesso da parte digital, inclusive para quem não está lá nos Estados Unidos, né? Então, é material, cartas, vídeos, etc. Tá? Bom, tem que controlar um pouco o tempo aqui, tá? Aqui é um resgate do que é o axioma fraco, aqui é o axioma fraco da maneira masculiniana, vamos dizer assim, né? Mas a maneira talvez mais fácil de ver é essa aqui da restrição orçamentária, né? Então, pela perspectiva da restrição orçamentária, né, se o indivíduo escolhe X, quando ele poderia também escolher Y, né, diante de uma nova realidade de preços, onde você observa Y sendo escolhido, isso significa que X não é mais factível para esse consumidor. Porque se fosse, ele deveria escolher novamente X, porque ele já tinha escolhido X antes. Tá? Aqui, lembrando dos gráficos 2D, vocês devem se lembrar bem, né, quem já viu, né? Aqui estão os pontinhos em verde, né, é porque essa parte aqui atendeu, né? Basicamente, pessoal, o axioma fraco é bem simples também, outra forma simples. O que fica barato, o consumidor compra mais. O que fica mais caro, o consumidor compra menos. É isso o axioma fraco, tá? Então, esses gráficos A e B só estão mostrando isso, né? Então, estão mostrando, olha, o que ficou mais barato, você pode aumentar pouco, que foi o caso desse gráfico B aqui, ou você pode aumentar bastante, que foi o caso do gráfico A. Né? O bem X1 ficou mais barato e o bem X2 ficou mais caro relativamente, né? O que viola o axioma fraco, né? Viola isso daqui, né? Você estava aqui no primeiro ponto, e aí você passou por um ponto que era factível antes, né? Mesmo que tenha escolhido um pouco mais do X1, né? O problema aqui é você estar numa área que era factível e continuaria, né? Tendo uma cesta provavelmente melhor do que essa, se você fizesse uma outra escolha. E aqui, o caso totalmente contraditório, que é o caso, o indivíduo compra o que ficou mais caro, ele passa a comprar mais, que é o X2, e o que ficou mais barato, ele passa a comprar menos. Então, o D viola duas vezes, né, duplamente violado a forma fraca. Tudo bem? Então, A e B satisfazem, C e D não satisfazem. Isso na versão 2D, que é a mais simples, é a versão simples, quase trivial de ver. A versão aqui do gráfico que a Larissa utilizou na dissertação dela é a versão 3D, onde essas coisas ficam um pouquinho mais difíceis de serem investigadas. Tá? Então, o ponto Y aqui está respeitando o axioma fraco, por exemplo, mas o ponto Z não dá para ser conclusivo, ele não está violando, na verdade, mas não dá para ser conclusivo. Então, ele ainda é aceito pelo axioma fraco. Então, você precisa de algo mais forte para concluir a partir do caso 3D, 4D e assim por diante. Com mais dimensões, é difícil você verificar o comportamento do consumidor. Um pouco mais difícil, tá? Dá para verificar, mas precisamos de mais coisas. Bom, então, o que é o problema do Samuelson, né? O da Samuelson problem, né? Então, novamente, resgatando o Rendes aqui, que foi um autor que eu e o Saed utilizamos bastante, porque era muito bom, né, sobre essa parte do Samuelson, e estava mais ou menos com as mesmas perguntas que nós estávamos. O Samuelson pode ter mudado de ideia ao longo da sua carreira, embora o Samuelson fez de tudo para falar que não mudou de ideia.
Tá? Então, ele escreveu em tudo que é lugar. Quando as pessoas falavam, quando as pessoas perguntavam, você mudou de ideia? Ele falou, não mudei de ideia, não. E aí ele falava de tudo para falar que não mudou de ideia, né? E aí, por que o pessoal, não só o Renz, colocou esse assunto, mas outros historiadores do pensamento econômico também debateram sobre esse assunto? Por que parece que ele mudou de ideia? E qual que é a conclusão mais recente? Então tá, vamos lá. Em 38, né, o Samuelson falou aquela parte que eu coloquei no comecinho. Ele queria eliminar a teoria da utilidade, tá? E aí construir uma teoria da demanda sem utilidade. Porque a utilidade é não observável, né, pessoal? Então, aquele problema todo que o pessoal de micro, né, que faz micro comigo, sabe, né? Eu levanto um pouco essas questões. Só que no paper de 1950, depois daquele paper do Rotaker, logo depois do Rotaker, acho que na mesma edição da Econômica ou da Econométrica, o Samuelson escreve um paper também junto, né? Talvez bem provável chamado pelo editor. Teria que resgatar essa história, foi essa mesmo, mas bem provável, né? Então, em 50, o Samuelson escreveu, né, basicamente que ele estava sempre procurando aquela teoria equivalente da teoria da escolha ordinal. Então, ele estava falando, não, eu estava fazendo como se dissesse assim, né? Eu estava fazendo aquela teoria da preferência revelada para mostrar que era outro caminho para se chegar na teoria ordinal do consumidor. E aí, esse virou um paradoxo, né, para a literatura de história do pensamento econômico. E o Hans, aí numa versão mais recente, de 2021, fala que isso provavelmente está ligado com a visão metodológica do Samuelson. O que ele entendia como ciência econômica, o que ele entendia como ciência. Tá? Então, é bem provável que o Samuelson tenha pensado assim, tipo, não, eu tinha várias visões possíveis, antes de entrar no Becker, desculpa, eu tinha várias visões possíveis, e o que me mostrou é que a visão de que a unificação era possível foi a verdadeira, foi comprovada matematicamente, e depois com sugestões empíricas, um autor que nem deu tempo de colocar aqui, que foi o Afriado. Tá? Bom, como é que chega Gary Becker nessa história? Tá? Então, Becker, também falecido, né? Becker é um autor um pouquinho mais recente, uma geração um pouquinho mais recente que o Samuelson, né? Nasceu em 1930, faleceu em 2014. O Becker, ele fez a graduação em Princeton e, né, depois ele fez, acho que um PhD, que era PhD junto com mestrado, que lá nos Estados Unidos tem isso, né, em Chicago. Então, o Becker é uma cria de Chicago, mais, né, da gema, assim, vamos dizer, né, do que o Samuelson. O Samuelson fez Chicago no bacharelado. Uma parte importante da carreira do Becker foi na Universidade de Columbia, lá em Nova York, quase uma década lá, onde ele produziu vários textos importantes, inclusive esse que a gente está analisando, de 62, tá? Então, esse período de uma década aqui do Becker lá em Nova York foi bastante prolífico, tá? Ele ficou também no famoso, como é que é mesmo? National NBR, ou é o contrário? National Bureau, eu acho que é o contrário, né? NBR, National Bureau acho que é o contrário. Economics Research. Obrigado, Fernanda. É National Bureau. Então, NBER. Tá? Ele ficou um período, ao mesmo tempo que ele servia lá na Columbia University, ele também contribuía com trabalhos lá do NBR, tá? Assim, quem estuda bastante economia sempre vai topar com um texto lá do NBR até hoje, né? Então, é tipo o IPEA lá dos Estados Unidos, né? Com funcionamento um pouco diferente, mas tipo isso, comparando aqui com o nosso análogo, né? Então, você vai encontrar um paper disso. O Becker ficou esse período lá.
Então, eu nem sabia disso antes de começar essa história. Tem a Escola de Chicago 1 e a Escola de Chicago 2. O Becker faz parte da Escola de Chicago 2, tá? Que esse autor aqui vai falar, e outros autores também vão falar, né? O Becker voltou para Chicago para ficar até o final da vida dele, né, ali a partir dos anos 68, né, de 68 para frente, o Becker não saiu mais lá de Chicago, tá? E também, depois da passagem do Becker, depois do falecimento dele, tem material ainda, eu acho que ainda vai descobrir mais material do Becker guardado, tudo bem? Então, soltaram uma coletânea de papers não publicados. Então, isso aí, ó, né, se vocês ficarem famosos, né, e morrerem com papers travados, talvez alguém vá lá e destrava os seus papers numa publicação, numa coletânea. Foi o que aconteceu aqui, né? Coletânea póstuma de papers não aceitos, né? Papers que estavam ou não aceitos ou não submetidos, vários, alguns mais completos e alguns mais incompletos. Esse livro eu comprei baratinho, ele já está com preço super alto lá na Amazon, então, quer dizer, tive a sorte de encontrá-lo logo no lançamento, talvez. Peguei a versão digital, né, desse livro. Bom, voltando aqui, né, esse é um dos papers mais teoria econômica mesmo do Becker, tá? Ele tratou de teoria econômica sempre aplicada a algum assunto, meio que quase que empírico, né? Tipo, a questão da discriminação, que o Becker foi um dos primeiros autores da economia a tratar, a questão de capital humano, que aí tinha outros autores tratando, mas Becker é um dos nomes mais influentes, a economia da família, né, a alocação do tempo, e por aí vai. Né, o Becker não tirou essa ideia do nada, ele cita esse outro autor famoso aqui, que é o Alkian, né? Então, em 1950, o Alkian tinha feito um paper mais ou menos no estilo do que o Becker fez, só que o Becker formalizou um pouquinho mais. O texto do Alkian não é muito formalizado no sentido matemático, tá? O paper do Becker é um pouquinho mais formalizado no sentido matemático, mas bem tranquilo de ler para os padrões de hoje, tá? E se insere também naquela teoria, né, o pessoal que gosta de HPE e metodologia, né, se insere naquela perspectiva do Friedman, né, das cláusulas as-if, né, como se, né, tipo, o consumidor, a firma não precisa, de fato, maximizar, mas agir como se estivesse fazendo isso. Então, isso era um pouco da bagagem cultural que o Becker tinha ao fazer cultural e econômica, né, ao fazer esse texto. Então, o que ele fez? Ele distinguiu entre a racionalidade de mercado e a racionalidade individual. São dois aspectos diferentes. De acordo com essa visão, né, no mercado competitivo, tanto agentes racionais quanto irracionais vão agir racionalmente. O que o Becker entendia, resumindo também? Ele entendia que as pressões do mercado e dos preços e dos custos de oportunidade é que iam pressionar os agentes a agirem de acordo, porque se eles não tivessem agindo de acordo, uma hora eles teriam que agir de acordo, ou seja, comprar, para dar um exemplo, comprar o que ficou mais barato, né? Se continuar gastando dinheiro no que ficou mais caro, você vai perder o seu dinheiro todo, eventualmente. Então, você vai ter que adaptar por força do ambiente, tá? Então, implicitamente também, numa leitura bastante profunda que a gente ficou fazendo desses trabalhos, o que o Becker estava dizendo é que era impossível verificar a racionalidade de qualquer a racionalidade de qualquer consumidor em particular, porque sempre haveria coisas para justificar. Não, aquele consumidor está fazendo certo, dado as informações que ele tem, dado o contexto que ele está, dado as restrições. Então, nunca dá para saber realmente, de fato, né? Nunca dá para saber realmente
todas as restrições atuantes sobre o indivíduo para decretar se ele foi racional ou irracional, né? Mesmo considerando as ferramentas da preferência revelada. Porque o Samuel só queria medir, né? Ele queria medir se os consumidores eram racionais ou não. E o Becker falou, olha, mesmo que se você ache consumidores dito irracionais, não dá para garantir que eles estão sendo irracionais mesmo. Era um pouco a visão entre esses duas visões de mundos diferentes, né? Diferentes aí. Então, acaba que a questão vira metodológica para o entendimento desses dois autores, né? Então, um pouco de metodologia aí a gente precisou falar, eu não vou falar aqui porque a gente não tem tempo para entrar tanto em profundidade nisso, mas foi o que aconteceu, tá? E, metodologicamente falando, Samuel é chamado de operacionalista ou positivista, tá? Que ele é mais popperiano, vamos dizer assim, não é exatamente a mesma coisa, mas pega aquela filosofia de Popper para a ciência, que até hoje é usada, mas já com bastante ressalvas hoje em dia, né? E o Becker era um friedmaniano, né? Um predicionista, né? O Friedman falava assim, não importa o realismo das hipóteses, desde que faça boas previsões, né? Ninguém contou para o Friedman que as previsões não eram muito boas, né? Mas talvez ele mesmo sabia, né? Mais para frente, mas era a perspectiva ali nos anos 50, tá? Era justificativo também para alguns achados. Alguns achados, inclusive, mostrando que a racionalidade podia não ser muito estritamente seguida, tá? Posso comentar isso também nas questões. Bom, já estou quase chegando no final, né? A gente tem essas duas visões aqui que eu peguei emprestado da macroeconomia, tá? Na microeconomia eu não vi nenhum texto citando essa diferença de perspectiva saltwater versus freshwater, tá? Tipo, água salgada e água doce. Mas a gente acha que se aplica aqui, porque tem uma visão de mundo entre esses dois autores que estava operando um pouco ali na forma dos conceitos serem trabalhados, tá? Na macroeconomia, teve uma discussão longa, esse autor aqui, que é o Gordon, ele resume um pouco, tá? Aquilo que eu falei no início, né? Tem uns autores aqui identificados com a escola de água doce, que seria do interior dos Estados Unidos, né? Aqueles mais pró-mercado, tá? Né? Robert Lucas, Thomas Sargent, Kydland, Prescott, né? Então, esses autores aí são os de água doce, né? E talvez um mais água salgada aqui que eles falaram é o Okun, da famosa lei de Okun, né? Do crescimento e desemprego. Aí a brincadeira aqui é que ele é tão salgado quanto, né, o mar, aquele mar Cáspio, né? De água bastante salgada. Enfim, a gente tem aqui, brevemente, né, pessoal, mais mercado, mais funcionamento dos mercados para um equilíbrio ótimo, é esse pessoal da escola de Chicago, que são o pessoal da água doce, e né, a turma da água salgada é mais assim, eles entendem que existe competição imperfeita, vários atritos no funcionamento dos equilíbrios econômicos, mais de um equilíbrio pode ser possível, é um entendimento mais das imperfeições, e o outro lado ressaltava mais o lado do funcionamento mais perfeito do mercado, né, mais fluido, né, vamos dizer assim. Então, a Fernanda está dizendo que vai ter que sair, né? Até mais, Fernanda, depois a gente conversa. Obrigado. Então, essa visão da água salgada pode ser representada por várias escolas, duas mais proeminentes o Harvard e o MIT, que, no caso, são as escolas que o Samuel
teve bastante participação, né? Em especial formação lá do MIT. Hoje em dia, a teoria da literatura de pensamento econômico está enfatizando bastante o aspecto institucional. Então, hoje em dia, eu acho que a literatura vai enfatizar bastante essas escolas e o influenciamento e a influência dessas escolas no pensamento dos autores. Mas a gente acredita que para esses dois autores que a gente está tratando, é quase que o contrário, porque eles são autores tão importantes que eles ajudaram a formar a visão das suas instituições. Talvez Samuelson até mais, porque ele ajudou a criar o departamento do MIT, não, claro que não sozinho, né, com outros importantes economistas de lá, mas ele ajudou a criar o departamento, a visão do departamento do MIT dos anos 40 para frente, né? E aí o departamento ficou famoso, né? Até hoje, o departamento de economia é bastante lembrado, vamos dizer assim, né? E o Becker também não deixa de ser muito importante para a Escola de Chicago, tá? Talvez com uma perspectiva não tão influente quanto a do Samuelson no MIT, mas bastante influente também. Bom, então, já chegando aqui nas nossas respostas e conclusões, né, o que a gente tem, né? A gente tem que a resposta àquela questão 1, né, que eles tinham de comum é que eles eram, né, ambos acreditavam nessa maximização do consumidor ou das firmas, né, nessa maximização, fazendo um papel importante nas decisões dos agentes, tá, econômicos. Mas o que acontece é que esses dois autores, talvez o Samuelson não fosse de se esperar muito que ele citasse o Becker mesmo, porque ele era mais antigo, mas esses dois autores citavam um ao outro muito, muito pouco. Tá? O Becker cita o Samuelson em determinados contextos, que a gente ainda está desenvolvendo esse trabalho e está entendendo um pouco melhor. Mas o Samuelson geralmente cita o Becker de maneira até meio depreciativa. Tá? Posso comentar isso depreciativa, talvez uma palavra meio forte, mas acho que é isso mesmo. Posso comentar mais nas questões. A resposta 2, né, aquela resposta bem de economista mesmo, depende, né, qual literatura era mais geral, né, depende do que a gente vai definir por geral, mas não há dúvida de que a literatura relacionada ao axioma fraco e às teorias que o Samuelson colocou para preferência revelada tiveram muito mais fôlego, no sentido de que muito mais autores trabalharam com isso, tá? Com aquela particular visão, desenvolvendo teoremas nesse assunto e etc. Tá? Porém, né, o Elham ajudou bastante a puxar essa parte, né? O Becker parece bastante ajustado à teoria econômica que é feita hoje, em especial, talvez não mirando o que ele viu, né? Aqui, ó, como eu coloquei aqui, né? Maybe by reasons not supposed at first, né? Tipo, pelas razões que talvez ele não reconheceu no início, assim. Mas é que hoje a gente está trabalhando muito com consumidores que não seguem tanto a teoria racional, né? Então, aquele paper do Beck é bastante citado por autores behavioristas hoje, né? Então, talvez ganhe corpo, tá? Aqui era para ter tirado esse título aqui, eu acho que eu acabei não tirando direito. Era para estar conclusões aqui em cima, tá? Então, a principal conclusão, eu tiro aqui da dissertação do Elham mesmo, né? É que a gente espera que, apesar de ter sido muito utilizada né, a preferência a teoria da preferência revelada, né, e bastante estudada, tanto é que hoje é teoria microconvencional, mainstream, né, é bem possível que essa teoria de preferências randômicas, um pouco mais aleatórias, se torne mais ampla no futuro
e de uma natureza um pouco mais abrangente, respondendo um pouco a nossa questão ali 2, né? Então, depende de como a gente encara o que era mais abrangente ou não, tá bom? Então, como é HPE, muitas citações aqui, né? Muitos textos e nem deu para pôr todos, mas é isso aí, é o trabalho que a gente tem desenvolvido agora e está em andamento, tá? Obrigado, pessoal, obrigado aí pela paciência, pela, né, audiência, tipo, aquele famoso apresentador, né? Tá certo? Reinaldo levantou a mão, deixa eu parar a apresentação, ou talvez até é bom deixar, né? O que vocês preferem? Pode falar, Reinaldo. Obrigado, Tainá, obrigado. Ô, Vitor, parabéns pela apresentação aí, né? É interessante, para mim, eu conhecia o Paul Samuelson só da macro, eu não sabia que ele tinha contribuições também, amigo. Interessante, né? Inclusive, eu tenho na minha memória até hoje uma definição do Paul Samuelson do que é ciência econômica, né? Mas, vamos lá. A pergunta, Vitor, que eu queria te fazer é o seguinte, né? Realmente, a HPE é uma área de conhecimento da economia muito grande, né? Que realmente tem que ter muita leitura para você entender, né? E talvez reler, né? Aquele mesmo texto várias vezes, porque cada vez você vai descobrindo algo diferente. Bom, pelo que eu entendi aqui, né? O Paul Samuelson, ele refutava a teoria da preferência revelada, não é isso? No início, correto? Não. Na verdade, ele refutava a teoria da utilidade. Ele achava que dava para dispensar. Pois é, quando ele tinha uns 20 e poucos anos. Pois é, mas aí essa que é a dúvida realmente, porque a teoria da preferência revelada, ela parte do princípio também da utilidade, né? Os indivíduos são racionais, etc e tal. Então, eu entendo também que ele, naturalmente, que ele também poderia estar refutando a teoria da preferência revelada. E que não é só o princípio da utilidade, mas da microeconomia como um todo, né? Pelo menos na graduação, a gente sempre estuda microeconomia, partindo do pressuposto da maximização da utilidade, que os indivíduos são racionais e escolhem o melhor para eles, né? Aí eu fiquei na dúvida disso, porque se a preferência revelada ela mostra essa racionalidade, como é que ele critica, né, vamos falar assim, a teoria da utilidade, sendo que a base da preferência revelada também parte da utilidade? Legal, boa pergunta. Obrigado. Vamos juntar algumas perguntas, né? Acho que é bom juntar, né? Boa pergunta, Ronaldo. Tainara levantou a mão também. Bom que meus ex-alunos estão contribuindo para fazer perguntas, né? Não, é muito bacana, tá, Vitor, a apresentação, e é justamente que me veio muitos flashbacks assim, das nossas aulas, né? Quando a gente passou sobre os axiomas fracos. Eu acredito que, assim, juntando com o que acho que Reinaldo, né, falou, é bacana quando a gente pensa, assim, que a gente é acostumado, na verdade, a pensar sempre nessa linha da racionalidade dos indivíduos, né? Assim, como uma base para mensurar, né, essa questão da teoria. E o que eu tenho percebido, né, ainda mais assim nessa apresentação, é que, por exemplo, a questão da simetria de informação, né? Quando a gente pensa assim num prazo, a longo prazo, né, o comportamento do indivíduo, mediante essas alterações de preço, né, e suas preferências, eu estava pensando aqui na questão das externalidades, né, que seria também como a ação do indivíduo ela poderia afetar, né, positivamente ou negativamente o bem-estar do outro indivíduo. Acho que seria bacana fazer essa reflexão também, né? É sim. Outra pergunta legal também. Bacana. Parece que a gente combinou, né? Falou, manda essa, manda essa. Então tá, obrigado. Mais alguma pergunta para a gente juntar em 3? Se quiserem, fica à vontade, tá? Vou começar a responder, então, para
Vou adiantar um pouquinho. Aproveitando também, né, Michele, você está com um formulário? Vou ter que... Formulário de presença? Apareceu aqui? É que eu não estou conseguindo ver. Tô sim, deixa eu só pegar ele aqui. Tá joia. Então, Reinaldo, respondendo já, eu acho que é o seguinte, você tem que entender também que as teorias não nascem prontas, elas vão se desenvolvendo, né? Você tem razão que hoje em dia o Samuelson é bastante identificado com a parte macroeconômica, né? O multiplicador, a síntese keynesiana, entre várias outras coisas que o Samuelson deu contribuição na macroeconomia. Nessa parte micro, ele ficou mais nessa teoria da preferência revelada, né? Obrigado, viu, Michel? Apareceu a lista de presença aí, tá, pessoal? Nessa parte de... Acho que o seu microfone ainda está aberto. Nessa parte de micro, ele ficou um pouco na descrição de como o consumidor se comporta, e talvez o teorema mais forte que ele tirou dessa parte aí foi esse teorema essa proposição da teoria da preferência revelada, né? E entenda, isso foi crescendo de uma maneira que hoje em dia é ensinado que as duas coisas são a mesma coisa, né? Mas não partiu desse princípio, partiu de um princípio que talvez fossem perspectivas diferentes, entendeu? E é por isso que é esse problema que é colocado ali para o Samuelson saber se ele mudou de ideia ou não, né? E talvez não, tá? Eu sou um pouco da teoria que talvez ele não tivesse mudado de ideia, não. Você pode fazer uma leitura do Samuelson que ele já era, desde o início, bastante pluralista, tá? Pluralista no sentido assim, olha, vamos abordar diversas técnicas, não existe uma técnica só para você falar de um determinado assunto, para você, né, medir um determinado assunto. Então, ele sempre teve isso mesmo. Você pega até os escritos mais antigos, né, o pessoal cita muito essa passagem que eu coloquei aqui, mas tem outras passagens no texto que ele é um pouco mais ameno, assim, em relação à parte da utilidade. Ele fala, olha, dá para usar a utilidade, talvez, né, encampando isso aqui. Então, de fato, se você olha e lê com atenção eu estou com essa visão, que é um pouco a visão que o Rendes também passou de achar que ele tinha mudado de ideia, porque alguns textos, algumas cartas do Samuelson dão a entender que ele teria mudado de ideia, assim, porque as pessoas perguntavam, mesmo lá nos anos 50, 70, né, o Amartya Sen tem uma carta boa pro Samuelson e vice-versa, e uma resposta do Samuelson para o Amartya Sen, né, explicando essas passagens, e o Samuelson, ele nunca... Ele achava que ele estava sendo coerente o tempo todo. Embora a coerência é uma coisa difícil de ser alcançada, né, pessoal? Então, a coerência 100%. Então, é mais nesse sentido. Não sei se eu consegui responder bem, mas é porque a teoria foi evoluindo com o passar do tempo. E hoje em dia a gente ensina como uma coisa bastante unificada, né? Que não necessariamente foi quando as teorias surgiram. E por isso foi um pouco a necessidade de aprofundar nesses textos, porque a gente estava trabalhando com algumas coisas que estavam trazendo um pouco assim, como é que a gente interpreta isso? Como é que a gente interpreta aquilo outro? E às vezes você consegue interpretar isso só voltando um pouco nas definições, e a gente consegue ver que as definições entre os autores da economia são distintas, às vezes, não tão uniformizadas assim, tá? Então, isso é legal, isso foi uma jornada, essa dissertação foi uma aventura, né? Tem uma pergunta da Tainara também, muito legal, né? Obrigado, Renato. Eu que agradeço a pergunta aí. Então, sim, essas coisas não eram muito tratadas naquele período que a gente está enfatizando mais aqui, viu, Tainara? Simetria de informação estava começando ali nos anos 60,
Externalidades já tinha coisa mais antiga, mas mesmo assim, a Escola de Chicago, eu teria que ver como é que a Escola de Chicago incorporava externalidades, talvez muito com aquela ênfase no Ronald Coase, né? Então, era um assunto ainda não tão desenvolvido quanto é hoje, tá? Mas eu acho que você tem plena razão, porque são temas que hoje em dia a gente lida bastante e influenciam nesses custos de oportunidade sendo observados, na decisão racional ou não do consumidor, envolve que informações ele tinha para tomar suas decisões, né? Ali tem muitos pressupostos para você conseguir medir isso, né? Os pressupostos de que os preços são conhecidos e bastante difundidos, né? E que o consumidor é tomador de preço, esses pressupostos são deixados claros, né? Mas à medida que a teoria ia evoluindo e apresentando mais aspectos em relação a eles, né? É uma boa linha para seguir também, investigar esses aspectos da informação, da simetria de informação, das externalidades. Não deu tempo da gente entrar muito nesses assuntos, a gente focou mais na parte mais clássica mesmo, mas são bem interessantes. Acho que vale a pena, sim, trazê-los em algum momento, né? Não sei se respondi também legal, né? Se tem um aspecto de cada uma das perguntas que eu não abordei, né? Que tal, pessoal? Certo? Certinho, Vitor, deu para entender, sim. Temos mais dúvidas? Não. Quando não tem dúvida, a gente fica assim, tipo, ou apresentou muito claramente, e aí não ficou dúvida nenhuma, ou, né, tipo, a apresentação foi muito ruim, e aí que ninguém entendeu nada e não consegue perguntar. Acho que a fazer estudo em economia política, assim, é menos usual, né? Mas aí que tá, foi quase uma necessidade, né? Eu não sei quantos, aqui nós no PP só temos o Daniel dentro do centro, né? Do departamento a gente tem mais pessoas tratando de história do pensamento econômico, né? Mas, assim, eu sempre gostei do tema, embora nunca tenha entrado no tema de HPE, porque nunca deu, né? Mas ali, ó, ali atrás eu tenho os autores clássicos todos, né? Ou quase todos, né? Eu gosto de ler eles, porque é bastante instrutivo, assim, né? A gente aprende por que algumas coisas são da forma como são passadas, alguns conceitos. Então, alguns conceitos estão por trás aí, não deu nem tempo de querer fazer mais um gráfico aqui apresentando a própria ideia do Becker com um pouco mais de detalhe, que é muito legal também. Outra coisa que também é muito legal é um pouco a Escola de Chicago, ela foi, esse paper aqui, ó, deixa eu mostrar, bom que eu estou com a apresentação aqui, mas não querendo alugar demais, rapidinho. Esse paper de 2021, tá? De três autores aqui. Eriksen, esse aqui é o último que eu citei, Eriksen, Seabrook e Young. Eles falam da rivalidade entre a Escola de Chicago e Harvard e MIT, né, que eles chamam de Charles River, né, que as duas ficam na beira desse rio lá né, em Cambridge, lá nos Estados Unidos. Né? Eu nem espero que tanto, eu espero que tenha ficado bastante claro, viu, Renato? Mas obrigado, eu vou entender isso como um elogio, sim, mas imagino que vindo de você né? Mas, então, esses autores aqui é muito legal, porque eles mostraram que o MIT era muito mais citado nos anos 50 e meados dos anos 60. E aí a Escola de Chicago foi só ganhando momento com aquelas críticas que eles fizeram à economia
né, keynesiana e tudo, aí começa a surgir várias críticas que culminam ali nas crises do petróleo, 71, aí 70, já estava todo mundo meio que adepto da racionalidade perfeita, né? Então, tipo, 70 até 80, a escola de Chicago ficou só bombando, e o MIT teve um período que eles tiveram que se reformular. Então, o MIT começa lá na crista, eles mostram até num gráfico de citações, ficou bem legal esse artigo aqui. O MIT começa lá em cima e vai decaindo em número de citações, e a escola de Chicago só crescendo em termos de citações, importância econômica, etc, etc. Hoje em dia, né, quem trabalha com isso também, fala que as escolas convergiram muito mais. Não tem tanta diferença entre MIT, Harvard, essas escolas de ponta, né? Não tem tanta diferença do que é ensinado entre elas e da economia que é feita entre elas. Essas coisas de escolas de pensamento ficaram menos evidentes hoje em dia. Talvez elas tenham se deslocado para outras coisas, né? Talvez tenham se deslocado para outras áreas. Mas é isso. O professor Luciano entrou e ele ia gostar da discussão. O professor gosta de HPE, de um pouco dessa... Não, desses textos teóricos, né, professor? Que bom, que bom. Estava respondendo as perguntas aqui, já estava quase terminando, tá? Mas fica à vontade. Então é isso. Acho que a gente gravou também, né? Depois... Falaram que eu até cancelar a gravação. O Elva não pôde estar aqui, infelizmente, né? Que ele é o autor da dissertação.